pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer duas necessaires que têm o mesmo processo, né? É o mesmo passo a passo para as duas, apenas são de tamanhos diferentes. E elas compõem um trio, né? Que eu vou ensinar o outro modelo no próximo vídeo. Essas necessaires que eu vou ensinar, na verdade é o necessaire, tá, gente? Então, esse necessaire é muito estranho pra mim. Eu não consigo falar o necessaire, então vai sair a necessaire, tá bom? Então essa necessaire que eu vou ensinar a fazer hoje, eu usei a mesma técnica de estamparia manual que eu ensinei lá naquele upgrade do tempo. Fica aí uma sugestão, uma inspiração pra vocês. Então vem comigo pra gente aprender a fazer essa necessaire. Essas são as medidas da necessaire menor. Sugiro você dar um pause no vídeo pra anotar com calma. E você vai cortar do mesmo tamanho a manta R1 ou nylon dublado e o forro. Essas são as medidas da necessaire maior. E a mesma coisa, repetir a medida maior para a manta e para o forro. Uma informação importante é que eu coloquei um pedaço de tecido para fazer o acabamento interno e um pedaço de tecido para fazer as duas alcinhas da parte de fora da necessaire. Se você quiser, você pode fazer esse acabamento e essa alcinha com o próprio viés, né? Aquele viés pronto que vem no rolo. Eu dei uma outra sugestão, até porque às vezes a gente não tem viés em casa, e também porque fazendo dessa maneira você tem como personalizar de uma forma melhor. Então, o molde da tira e molde do acabamento interno vocês podem substituir por viés, beleza? Mas pelo amor de Deus, aquele viés mais largo, tá? Não é aquele viés fininho não, senão vocês vão levar uma surra e não vai ficar bom. Pessoal, para quem trabalha com máquina doméstica, não recomendo usar a manta R1 ou R2. Eu recomendo usar o nylon dublado, porque ele fica mais fininho e aí para fazer o acabamento final não tem tanto sofrimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse tecido para grudar na manta e ficar mais fácil da gente trabalhar. Se você estiver usando nylon dublado, sugiro você fazer um chuleado em volta, tomando cuidado para as pontas não correrem. Fixa bastante com alfinete e vai passando o chuleado, evitando que o tecido corra demais sobre a manta e dê aquelas pontas, tá? O certo é ele ficar quadradinho assim. Vamos começar fixando o tecido na manta que já tem uma cola. Ela não gruda muito não, tá? É só para dar uma fixada. Agora a gente vai colocar o zíper. Pegar a parte menor. Preste atenção, eu quero deixar ele um pouquinho maior para o cursor ficar aqui parado e não me atrapalhar na hora da máquina. Por isso que eu coloco na lista de materiais o zíper com tamanho maior. Então eu vou virar aqui, ó, que ele já vai ficar aqui. Vou puxar ele mais para cá, vem aqui, lado direito então do zíper, virado pro lado direito do tecido, né, o lado que vai ficar de fora. Feito isso, vou pegar o forro. Eu vou colocar o lado direito do meu forro virado pro avesso do zíper. Tenho que alinhar a beiradinha de todos os três juntos. Não alinha pela manta se ela estiver sobrando, tá? Vamos alinhar pelo tecido. Agora, com uma sapatilha de zíper, que pode ser uma dessas três, tem em mente uma coisa. Se for essa daqui, que tem essa lingueta, você vai alinhar a extremidade do tecido na lateral da linguetinha. Então, se eu alinhar por ali, a agulha aqui vai bater certinho. Eu tô falando isso que a gente não vai costurar pelo lado da manta, senão vai ser muito ruim para vocês sentirem o zíper por conta da manta e porque isso aqui fica saindo. O ideal é, quando a gente usa essa sapatilha, a gente usar por esse lado aqui do zíper, que ele tem mais relevo, né? Ele fica o quadradinho, já esse lado não, ele é reto. Mas se a gente tem em mente a referência que a gente precisa seguir, aí fica fácil. Se for essa daqui, pequenininha, eu sugiro você primeiro encostar aqui, ó, e ver onde é que tá batendo, tá? Porque aqui, fora da máquina, você tem um relevo, você tem uma visão melhor de onde tá batendo o zíper. Você vai medir, ó. Ah, tá dando 0,9 a margem. Então vai vir aqui, marcar 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 e vai riscar. Feito isso, pode ir para a máquina. Então vamos passar uma costura aqui e depois rebater a costura no lado de dentro, para evitar que o tecido entre no cursor e fique agarrando. Então tá aqui a minha costura, já com a costura rebatida.
Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Eu vou pegar o lado direito para ficar faceando com o lado direito do zíper, que é o lado que tem o cursor, ó. Só vou vir aqui e dobrar. Feito isso, vou fazer a mesma coisa com o lado avesso, porque olha, é o verso do zíper e eu preciso que ele se encontre aqui. Vai ficar um para um lado e o outro para o outro. Venho aqui, alinho certinho, ó. Eu não posso fazer assim, eu tenho que deixar alinhado certinho aqui. Venho aqui no forro e faço a mesma coisa. Vou alfinetar pelo lado do forro. Fazer uma costura aqui e rebater a costura no lado de dentro para prender o forro. Aí para pespontar aqui dentro, é só abrir aqui e rebater a costura. Costura virada para cá. Agora nós vamos pegar a tira e vamos dobrar ao meio e passar uma costura assim. Feita a costura, a gente vai desvirar. Para desvirar, basta fazer uma costura frouxa sem arremate em uma das pontas e vir aqui com a tesoura e envolver nessa parte. Chegando do outro lado, é só soltar a costura com o desmanchador. E aí você passa ferro. Se você não quiser pesponto, eu sugiro deixar a costura pra dentro. Você só assenta aqui por dentro a costura para ela ficar deitadinha, não torcer. Vai ficar assim, sem pesponto. Se você quiser fazer um pespontinho, vem aqui nas beiradinhas e faz um pesponto pequenininho. Agora nós vamos desvirar, abrir. Se você tá com o zíper a metro, cuidado para não soltar o cursor do zíper. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar ao meio e dar um pique lá embaixo. Vou dar aqui na manta e aqui no tecido, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou juntar o zíper, vou casar o centro do zíper lá no meu pique. E vou fazer piques aqui e aqui. Do outro lado, ó, junta o zíper e nivela lá pelo pique. Agora nós vamos desvirar novamente. A gente vai casar esses dois piques aqui. Ó, esse da lateral, tá vendo? Ó, o zíper tá aqui. Então é o pique da lateral com o pique lá do outro lado. E aqui eu vou marcar 1 centímetro para baixo. Vou fazer isso dos dois lados. Vou lá na máquina e vou fazer uma costura com retrocesso só nesse tamanho aqui, de 1 centímetro, para me ajudar a fazer o próximo passo. Então fiz aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na lateral, vou abrir o fundo. Se o tecido estiver corrido, já puxa ele para ficar tudo alinhado. Vou pegar o pique que eu fiz central, tá aqui. Vou casar, vou abrir ele todo aqui, ó. Tem que abrir todo assim, tá? Ó, tô abrindo todo. Casei o pique na costura que eu acabei de fazer e vou alfinetar aqui já pra não correr. Puxa bem o tecido de fora, tá? Porque senão vai desfazer. Então, se estiver correndo, puxa pra fora. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no lado do zíper, só que no lado do zíper a gente vai pegar a nossa tira, vai dobrar ao meio, vai cortar, vai pegar uma delas, dobra ao meio de novo. Se você quiser, você pode dar uma costurada na máquina pra fixar, pra na hora de colocar não correr. Então tá aqui, ó, só faz a costura com menos de 1 centímetro, tá? Senão vai ficar aparecendo no final. Aí venho aqui na parte do zíper, vou fazer a mesma coisa, ó, vou abrir, vou casar essa costurinha lá no zíper. Cuidado pra ele não abrir, tá? Porque zíper a metro, ele pode abrir. Vou colocar a minha linguetinha dobrada com a dobra
tá vendo, ó? A parte da dobra pra dentro e a parte da costura aqui pra beiradinha. Vou centralizar aqui, pode deixar um pouquinho pra fora assim. O que a gente vai fazer agora? Vai lá na máquina e passar uma costura. Então tá aqui a costura feita. Vamos fazer a mesma coisa aqui no outro lado. Só que antes de fechar, a gente vai abrir um pouco o zíper. Se, por exemplo, a manta tiver desnivelado demais, eu sugiro você acortar um pouco desse tecido. Então vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. E vou lá passar uma costura aqui. Então tá aqui a necessaire já com as costuras nas extremidades. Para fazer o acabamento, lembrando que eu, por exemplo, que fiz com manta R2, só vou conseguir fazer esse acabamento lá na máquina industrial. Mas quem tá usando o nylon dublado por conta da máquina doméstica, já é mais possível fazer esse acabamento sem sofrimento, tá? Então, ó, lado direito com lado direito. Vou abraçar, vou passar a costura na costura que eu passei anteriormente. Se quiser pode passar uma linha para baixo, porque aí some a costura anterior. E agora é só desvirar a nossa necessaire. Abre bem os cantos e a linha. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me mandem um comentário aí do que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou trazendo pra vocês de acordo com o que vocês forem pedindo. Um beijo grande, se inscrevam, deem like, por favor, beijo. Até beijo. Ah, na próxima tem a outra necessaire pra fazer o kitzinho das 3, tá bom? Beijo!